Tema de hoje: o propósito da existência. Hoje, minha filha de 9 anos me perguntou: Papai, qual o propósito de vivermos? Se temos que fazer todo dia a mesma coisa? Então, fui refletir sobre o assunto e o propósito divino para as nossas vidas. Quem não entender o alvo, provavelmente terá dificuldade de alcançá-lo. É necessário saber para que o Pai Celestial criou o homem e o que Ele espera de cada um de seus filhos. Sem essa clareza, como saber que direção tomar na vida espiritual? Observe a declaração de Paulo aos crentes romanos. Romanos 8:29 diz: Porquanto, ao que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto fala tanto da sua presciência divina como de seu propósito. Predestinar significa destinar de antemão. Portanto, temos aqui o alvo estabelecido pelo Criador, que nos tornássemos conforme a imagem de seu Filho. Cristo não é apenas o referencial de conduta, mas é o alvo. Devemos tornar-nos parecidos com Ele. Esse é o objetivo. Crescer até a sua estatura perfeita, a estatura de Jesus. Portanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 João 2,6 diz: Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O ensino apostólico era enfático. Cada cristão deveria reproduzir a natureza e o comportamento do Senhor Jesus. Deveria ser um imitador de Cristo. Além de Pedro e João, Paulo também ensinava isso às igrejas. Em 1 Coríntios 11:1 diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O curioso para mim é como uma ênfase bíblica pode ser tão ignorada em nossos dias. Aos Coríntios, Paulo aborda o plano inicial de Deus, a queda e o retorno ao propósito. A queda interrompeu temporariamente o plano, e o retorno foi possível por intermédio de Cristo Jesus. 1 Coríntios de 15:45-49 diz: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Observe o uso, por parte do apóstolo, dos termos primeiro e último Adão. Por que Jesus é chamado de último Adão? O que ele e o homem estabelecido por Deus no Jardim do Éden têm em comum? Obviamente, não é o pecado. As Escrituras são explícitas sobre a permanência de Jesus em santidade. Em Hebreus 4,15 diz: Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Para saber o que há em comum entre os dois, precisamos entender o propósito da criação do primeiro homem. Adão foi formado para ser o cabeça de toda uma raça. Sua missão era reproduzir segundo a sua própria espécie, exatamente como plantas e animais.
Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O problema se instalou após a queda, quando a natureza divina foi comprometida pelo pecado e suas consequências. A partir deste momento, a qualidade da matriz reprodutora foi comprometida. Romanos 5,12 diz: portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como a morte, consequência do erro de um homem, passou a toda a humanidade? Adão era um cabeça de raça, com o poder de reproduzir conforme a sua espécie, e reproduziu morte. Qual o ponto em comum com Cristo, então? Jesus foi enviado pelo Pai Celeste para ser um segundo cabeça de raça. Sua vinda foi a retomada do plano inicial, o conserto daquilo que fora comprometido ainda no começo da humanidade. Diferentemente do primeiro Adão, o último não falhou. Jesus nasceu sem pecado e viveu em completa vitória sobre ele. Se por um lado, o ponto comum entre Jesus e Adão é o fato de serem cabeças de raça, o contraste é a natureza que poderiam reproduzir. Por isso, Paulo afirmou em 1 Coríntios 15, 47 e 48, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Essa é a razão da explicação que Jesus deu a Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. Em João 3, de 6 a 7 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. Ao nascer da carne, ou seja, naturalmente, cada ser humano herdou a natureza do primeiro Adão. A única forma de deixar de reproduzir a primeira matriz e ser gerado de novo, mas esse novo nascimento não se dá na dimensão natural, e sim na espiritual. Quando Cristo disse que quem nasce do Espírito é Espírito, não definiu apenas quem é o responsável pela nova criação, mas a natureza desse acontecimento. Ele é espiritual. Então, qual a razão para o novo nascimento? O objetivo de Deus não é apenas que escapemos da condenação eterna do inferno, e sim que cumpramos o propósito original: ser semelhantes a Jesus. O fato de tornarmos parecidos com Cristo não é opcional. Não há duas categorias de cristãos: os que desejam ser semelhantes ao seu Senhor e os que não. Todos fomos chamados a imitá-lo. O propósito da nossa existência é ser como Ele. Porém, isso não se dá de forma instantânea. Envolve um processo. Então, além de desejar crescer até a estatura do varão perfeito, é de suma importância compreender como fazê-lo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.